Olá, meu nome é Jair Eduardo Borges Andrade, eu sou docente no programa de pós-graduação em Psicologia Social do Trabalho das Organizações e coordeno esse grupo de pesquisa. Eu atuo com pesquisa na UNB e com ensino e orientação de estudantes de mestrado e doutorado desde o início da década de 90. Inicialmente, os meus projetos de pesquisa foram apoiados pelo CNPq para estudar temáticas como significado do trabalho e comprometimento organizacional. A partir do final do século passado, eu comecei a estudar treinamento e desenvolvimento e atualmente estudo aprendizagem no trabalho. O projeto que o CNPq atualmente apoia, o projeto de pesquisa, é justamente sobre aprendizagem no trabalho. O acúmulo de conhecimento organizado e tecnologias disponíveis sobre treinamento e desenvolvimento, que é uma forma de promoção de aprendizagem formal, é desproporcionalmente grande comparado ao que se sabe sobre aprendizagem no trabalho decorrente de ações não formais, né? Esta lacuna existe no Brasil e no exterior, né? Pouco ainda se sabe sobre o que faz o trabalhador para aprender quando não há práticas formalizadas de promoção da aprendizagem, como é o caso de treinamento e desenvolvimento. Nesse processo de treinamento e desenvolvimento, existe um paradigma teórico e metodológico dominante que apoia os processos de gestão de pessoas. Mas, na ausência dessas práticas formais, quando a aprendizagem decorre da iniciativa do trabalhador, existe uma proliferação de métodos de pesquisa e de microteorias, muitas vezes em evidente conflito. O projeto que atualmente eu desenvolvo pretende contribuir para a redução da lacuna existente entre os campos de treinamento e desenvolvimento e da aprendizagem não formal no trabalho, e integra as temáticas de desenho do trabalho e aprendizagem no trabalho. Esse foco visa contribuir para alcançar os avanços tecnológicos que atualmente existem em treinamento e desenvolvimento, especialmente relacionados ao desenho e avaliação instrucionais. Em lugar do desenho instrucional, que é a prática utilizada em gestão de pessoas para promover a aprendizagem, que é chamada formal, a aprendizagem não formal poderia ou deveria estar baseada em desenho do trabalho. E eu julgo que esse é o novo desafio ou a próxima fronteira da pesquisa. O nosso grupo de trabalho, então, tem como temática principal a aprendizagem no trabalho e também, evidentemente, está interessado em estudar antecedentes de aprendizagem no trabalho, seja desenho do trabalho, ou cultura de aprendizagem, ou suporte, percepção de suporte organizacional, seja os efeitos de aprendizagem no trabalho, seja efeitos no desempenho do indivíduo na organização, sejam efeitos em outros tipos de comportamento do trabalhador nas organizações ou mesmo fora das organizações, né? Nós temos, então, vários estudantes que vão agora falar um pouquinho sobre o que eles fazem, e vocês vão notar que há diferentes maneiras de abordar a questão de aprendizagem no trabalho e relacioná-las com vários tipos de consequências e também relacioná-las com vários tipos de variáveis que podem predizê-las. Em seguida, os estudantes apresentarão seus projetos. Olá, meu nome é Aline, sou mestranda do PSTO e participo do grupo desde 2019. Dentro do grupo de pesquisa, nós realizamos estudos, assim como diversas discussões a respeito de aprendizagem, processos psicossociais e mudanças nas organizações. E é dentro desse contexto que eu estou conduzindo o meu projeto sob orientação do professor Jairo, que é uma avaliação de necessidades de aprendizagem. Essa avaliação ela consiste num diagnóstico que subsidia todo o sistema de capacitação das organizações. E o objetivo geral da pesquisa é explorar as relações entre as necessidades de aprendizagem, características do indivíduo e também características do contexto. Falando um pouquinho das contribuições esperadas, inclusive algumas delas já alcançadas,
Nós temos a construção de um instrumento, assim como o levantamento de evidências de validade desse instrumento, que contemple as variáveis mencionadas, e também a entrega de um diagnóstico de necessidades a uma organização pública brasileira, a organização em que eu trabalho, favorecendo a tomada de decisões baseada em evidências, assim como a alocação de recursos destinados à área de capacitação. No grupo nós já realizamos diversas discussões a respeito e diversas apresentações em relação à escolha e justificativa do tema, em relação ao instrumento utilizado, também já houve apresentação em relação à metodologia de análise desses dados, a coleta que foi realizada. E eu percebo que a cada apresentação, assim como a cada apresentação dos demais colegas e os estudos que a gente conduz dentro do grupo de uma forma coletiva, o meu projeto e o projeto dos colegas também, ele acaba recebendo diversas contribuições, tudo acaba agregando ao projeto, né, e a nossa aprendizagem também. E é por isso que eu vejo o grupo de pesquisa como um grande espaço de troca e também de construção de projetos, de melhoria dos projetos e de aprendizagem para todos os participantes. Olá, meu nome é André Fernandes, sou membro do grupo de pesquisa de aprendizagem no trabalho, liderado pelo professor Jair Eduardo Borges Andrade, na Universidade de Brasília, onde sou mestrando, no programa de Psicologia Social do Trabalho e das Organizações. Além disso, sou gerente de capacitação na ANAC, na Agência Nacional de Aviação Civil, onde eu atuo na área de treinamento e desenvolvimento há uns 14 anos. Daí, o motivo da minha pesquisa, que busca explorar um pouquinho, falar sobre o assunto transferência de treinamento, ou seja, a capacidade das pessoas aprenderem e aplicarem isso nos seus postos de trabalho. Ele nasce um pouco do conhecimento que o governo federal investe um pouco mais de R$1 bilhão todos os anos na capacitação dos seus servidores. E aí, em 2019, o governo lança uma nova política de desenvolvimento de pessoas, um novo decreto, e lança ferramentas para dar suporte a esse processo. E aí a ideia, então, é a pesquisa identificar as variáveis individuais, organizacionais e de gestão de treinamento e desenvolvimento que possam predizer essa transferência do treinamento. Para isso, a gente está usando algumas ferramentas, uma delas o LTSI, o Learning Transfer System Inventory, para poder fazer análise desses fatores, que de alguma forma interferem na transferência, favorecem ou dificultam um pouco essa transferência. A gente imagina que com isso, essa pesquisa traz duas principais contribuições. A primeira é possibilitar a melhoria de resultados alcançados com os treinamentos dos servidores públicos, eles desempenham um papel que é essencial para o bom funcionamento dos órgãos governamentais e na prestação de serviços à sociedade. E a segunda contribuição é ampliar e atualizar e comparar resultados obtidos em pesquisas anteriores sobre esse assunto, concentrando essa análise aí especificamente no setor público. Sou Isa Barbosa, aluna de mestrado do programa de pós-graduação do PSTO, sob orientação do professor Jairo Borges Andrade. O meu tema de pesquisa é o desenvolvimento profissional do conciliador judicial e como o impacto em profundidade e as estratégias informais de aprendizagem predizem esse desenvolvimento profissional. Para além disso, é um prazer enorme participar desse grupo. Eu amplio enormemente meu repertório, especialmente na parte de pesquisa, tanto nas revisões teóricas que esse grupo promove, quanto nas análises dos estudos promovidos por outros colegas, tanto na parte de método, coleta de dados e discussão. E realmente é um prazer enorme participar. Olá, eu sou Nara Sade, sou membro do grupo de pesquisa liderado pelo professor Jairo Borges Andrade. Fiz o meu mestrado na Universidade de Brasília, no PSTO, e agora faço meu doutorado também no mesmo instituto. Também sou diretora de pessoas numa das empresas de tecnologia que mais cresce no Brasil, que é a Solute. E é nesse ambiente de tecnologia, onde as coisas são muito voláteis, as coisas acontecem muito rápido e mudam muito rápido, é que eu formulei uma das minhas primeiras perguntas de pesquisa, que seria quais as melhores estratégias de aprendizagem para esse contexto, cheio de autonomia, de mudanças, de variedade das tarefas. Então, eu estudei as correlações existentes
entre variáveis de contexto, que é as variáveis de desenho do trabalho, e as estratégias de aprendizagem informal. Além disso, também pesquisei a correlação entre o uso dessas estratégias e a percepção de desenvolvimento profissional entre os profissionais. Então, agora para o doutorado, vou utilizar os achados de pesquisa de mestrado e vou estender a minha pesquisa, fazer um novo desenho de pesquisa para conseguir, por meio de uma pesquisa mais ampla, entender os preditores desses usos de estratégia de aprendizagem informal. Ou seja, quais ambientes favorecem o uso de estratégias de aprendizagem informal? Será que em ambientes com maior autonomia, em ambientes com maior variedade da tarefa, as pessoas aprendem de forma mais desestruturada e informal? Aprendem na aplicação prática, na reflexão ativa, na busca de ajuda dos colegas? Então, a minha intenção é entender que contextos favorecem o uso dessas estratégias. E, além disso, entender alguns consequentes do uso dessas estratégias. Por exemplo, será que as pessoas que aprendem de forma informal têm uma percepção de segurança no emprego? Será que elas aprendem, que elas entendem que elas se desenvolveram profissionalmente e se sentem mais seguras no emprego em que elas estão? Então, essas são as variáveis que pretendo pesquisar dentro do meu projeto de doutorado, e eu me dedico a ler, pesquisar e aplicar, coletar dados dentro dessas variáveis, dentro desses contextos de pesquisa. Olá a todos, meu nome é Simone Cassiano, faço parte do grupo de pesquisa coordenado pelo professor Jairo. Eu ingressei no PSTO em 2020 e vim para o doutorado com o intuito de pesquisar cultura de segurança em organizações de alta confiabilidade. Essas organizações, elas atuam em contextos de alto risco, mas conseguem manter baixos índices de ocorrências e eventos que comprometem a segurança operacional. Então, para que elas consigam manter isso, elas precisam promover uma cultura organizacional diferenciada, na qual as pessoas sejam capazes de reconhecer, identificar os riscos que estão associados às suas atividades, às suas tarefas no dia a dia, e ser capazes de fazer o gerenciamento desses riscos. Isso também demanda deles muita capacidade de aprender continuamente com as experiências do dia a dia, trocando ideia com os outros, aprender com aquilo que deu certo e também aquilo que dá errado dentro da organização. E olhar um pouco para esse cenário suscitou algumas questões em termos de pesquisa, entender o que essas organizações elas conseguem aplicar de diferente no delineamento das suas tarefas, dos seus processos. Então, qual é o desenho do trabalho que essas organizações trazem e como esse desenho do trabalho pode influenciar a percepção de cultura de segurança que as pessoas que ali atuam têm. Do mesmo modo, se essas pessoas precisam aprender continuamente com seus erros, com os seus acertos, essas estratégias que os profissionais desenvolvem afetam essa relação entre o desenho do trabalho e a percepção de cultura de segurança? Essas são questões que eu espero conseguir responder por meio da minha pesquisa, além de conseguir suscitar um debate em relação à qualidade teórico-metodológica dos instrumentos que nós temos utilizados para tentar captar esses eventos, esses fenômenos, e também em relação à clareza do construto, Então, a minha intenção é que a pesquisa seja um convite para a gente discutir o que é cultura de segurança e de que forma nós estamos lidando com ela dentro do nosso mundo acadêmico, do nosso mundo de pesquisa. Meu nome é Eliane, eu faço parte do grupo de pesquisa de aprendizagem no trabalho. E o foco do meu estudo é como essa aprendizagem acontece entre trabalhadores, contratados e voluntários de organizações do terceiro setor. O terceiro setor tem crescido muito nas últimas décadas e, junto com isso, tem aumentado a necessidade de uma maior profissionalização, a fim de otimizar os seus recursos, que são escassos, e aumentar a sua eficácia. Essa profissionalização passa necessariamente pela capacitação dos seus membros.
Diante disso, eu realizei 2 estudos. O primeiro foi uma revisão de literatura nacional e internacional, a fim de identificar como está o estado da arte da pesquisa sobre a aprendizagem no terceiro setor. Somente 24 artigos atenderam aos critérios dessa revisão e demonstraram ainda uma grande necessidade de maior operacionalização de termos, né? Os resultados eles não são comparáveis com o de outros estudos mais amplos sobre esse tema da aprendizagem humana no trabalho. Visando reduzir um pouco essa lacuna, realizei um segundo estudo de base inferencial, visando testar um modelo preditivo que avalia a influência de variáveis individuais e de contextos na aprendizagem informal e formal desses trabalhadores. O grupo de pesquisa ele foi muito importante em todo esse processo, como uma fonte de aprofundamento desse conhecimento, discussão com outros alunos que também estão estudando esse tema em outros tipos de organizações, além do feedback muito importante para o nosso desenvolvimento. Olá, meu nome é Flávia Luciana Barbosa e eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações na Universidade de Brasília. Apesar de eu ter ingressado recentemente no doutorado, eu já fazia parte do grupo de pesquisa sobre aprendizagem no trabalho como apoio técnico à pesquisa. Bom, o meu projeto de pesquisa do doutorado consiste na investigação de antecedentes pessoais e situacionais significativos de comportamentos de aprendizagem informal, que são atividades autodirigidas e intencionais desenvolvidas ao serviço da aquisição de conhecimentos e competências que ocorrem fora de contextos de aprendizagem formalmente designados. O que motivou minha pesquisa foi que alguns estudos apontam que a aprendizagem informal é muito mais relevante que o treinamento no ambiente de trabalho, sendo uma alternativa para diminuir os custos e melhorar o desempenho de funcionários. Então, entender quais fatores interferem nos comportamentos de aprendizagem informal pode contribuir para a elaboração de intervenções eficazes para melhorar a aprendizagem no trabalho. Sou discente de doutorado do Programa de Psicologia Social do Trabalho das Organizações. Eu sou orientando do professor Jairo Borges de Andrade e o tema da minha tese é efeitos de treinamento de suporte avançado de vida na aprendizagem e sua retenção. O suporte avançado de vida nada mais é que o treinamento aplicado para profissionais de saúde para atender uma parada cardiorrespiratória. Então, eu vou conduzir uma pesquisa experimental com 3 grupos experimentais e um grupo controle, e eu vou testar diferentes estratégias de ensino para verificar a aprendizagem e a retenção. Então, como variável dependente da minha pesquisa, eu tenho os scores dos testes de aprendizagem, tanto teórico e prático, e como variável independente eu tenho as 3 modalidades diferentes de ensino, que vão versar para cada grupo experimental, sendo o primeiro utilizando a estratégia de simulação realística, que é também conhecido como simulação clínica, que é o uso de robôs na aprendizagem em saúde. O segundo grupo ele vai versar com maior aporte teórico, e o terceiro grupo com a maior explanação de vídeos de demonstração dos procedimentos de suporte avançado. O grupo controle vai ser sem intervenção. Essa pesquisa vai ser realizada com um pré-teste antes do treinamento e 3 pós-testes, sendo que o primeiro pós-teste vai ser aplicado logo após o treinamento. Então ele vai procurar medir a aprendizagem, e as 2 outras medidas a retenção, sendo 1 mês após o treinamento e a outra medida 2 meses após o treinamento, para entender quando ocorre essa lacuna, e verificar qual dessas 3 estratégias de ensino retém a maior aprendizagem dos estudantes de medicina, que é o meu público.